sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Lívia Ribeiro e é um prazer muito grande contribuir e somar com esse projeto incrível de letramento climático. E mesmo esse sendo um encontro, né, gravado e assíncrono, eu espero que possa ser um pontapé interessante para a gente construir novas pontes, novos diálogos, e conseguir construir essa educação e ação climática, que é o tema da minha aula de hoje. Bom, eu sou engenheira ambiental de formação e sou especialista em educação ambiental e tenho trabalhado há um tempo nessa área. Sou uma das criadoras e diretoras da Reconecta, que trabalham com sustentabilidade em escolas, e fomos os idealizadores, né? A gente, em 2020, lançou o movimento Escolas pelo Clima, né? Com o objetivo de conectar escolas do Brasil inteiro, escolas comprometidas com educação e ação climática, e tem sido uma experiência riquíssima, né? A participação dessas escolas é 100% gratuita. Hoje a gente já tem mais de 540 escolas de todo o Brasil. E o meu objetivo dessa aula, inclusive com base na experiência que eu tenho trabalhando em escola, trazer um pouquinho algumas reflexões, algumas perguntas, algumas provocações, e até algumas inspirações sobre educação e ação climática. Afinal, não tem uma receita prontinha, né, mas é um diálogo que a gente vai construindo aqui juntos e juntas. Então, agradeço muito o convite, espero que vocês aproveitem a aula. Vamos lá, então. Aqui começo, talvez, chovendo no molhado. Tenho certeza que, se vocês estão aqui, vocês sabem muito bem que hoje em dia, atualmente, a gente vive múltiplas crises e desafios globais, né? Então, a gente tem uma crise de perda de biodiversidade, de saúde, crise energética. Então, o nosso mundo hoje está permeado por essas múltiplas crises, e a emergência climática, né, nesse cenário, ela se consolida como um dos principais desafios, né? Um dos mais complexos que a gente vive hoje, e ela, de alguma forma, está relacionada com essas outras múltiplas crises. Então, a gente, né, antes de eu começar a propor algumas reflexões aqui para vocês, achei importante frisar a relevância desse assunto, a urgência da gente olhar para o enfrentamento do que pode ser hoje um dos maiores desafios que a gente enfrenta. E aí, quando a gente, né, olha para um desafio como esse, e aí eu já queria lançar aqui a primeira reflexão para vocês, vocês acham que, de forma geral, as pessoas se importam, né, com o enfrentamento da emergência climática? Elas se importam com esse desafio? E não sei o que vocês pensam e os ambientes que vocês transitam, mas em vários lugares que eu vou, várias escolas, no primeiro momento, as pessoas dizem que, de maneira geral, as pessoas se importam, né, com o enfrentamento da emergência climática. E tem algumas pesquisas, inclusive, que confirmam essa hipótese, ou essa perspectiva de que as pessoas se importam. Então, tem uma pesquisa que foi feita em 2020, aqui no Brasil, e olha que alguns resultados muito interessantes. A grande maioria, quase todas as pessoas, consideram que o aquecimento global está acontecendo. A grande maioria entende, né? Então, 77% entende que a ação humana é a principal causa. 88% também reconhece, né, e entende que esse aquecimento pode prejudicar as próximas gerações, e um pouco menos, mas ainda uma grande quantidade de pessoas entendem que pode prejudicar as suas próprias famílias, né? Então, olhando para uma pesquisa como essa, e tem outras que corroboram com isso, a gente pensa, bom, então as pessoas, pelo menos elas dizem que se importam, né? E aí a segunda pergunta: será que dessas pessoas que dizem que se importam, né, e que respondem a uma pesquisa como essa, será que elas
agem, né, no enfrentamento da emergência climática? E aqui a gente está falando de ação. O título da aula é Educação e Ação Climática. E aí, quando eu jogo essa segunda pergunta, aí a maioria das pessoas concorda que nem todo mundo que se importa age em relação ao enfrentamento da emergência climática. E muito provavelmente, se a gente agisse, a gente, eu digo, enquanto ser humano, né, enquanto sociedade global, se a gente de fato agisse, né, no tempo e na escala necessária, provavelmente a gente não teria manchetes como essas constantemente e recentemente ainda mais presentes, como o mundo está indo na direção errada, alguns cientistas alertam, ou que a mudança climática é o maior risco global para o Fórum Econômico Mundial, ou até as mudanças climáticas farão milhões de vítimas, né, diz o relatório da ONU. Então, se todas aquelas pessoas que dizem que se importam, e aí, claro, existe um recorte na pesquisa, né, mas a gente, e aí eu imagino, a minha visão é que existe um gap, né, existe uma diferença entre a gente falar que a gente se importa, né, e se alguém vem perguntar, fazer uma pesquisa com você, você dizer que você se importa, e que você acha importante o enfrentamento da emergência climática, e de fato a gente agir de acordo, né, na escala e no tempo necessário. E aí, uma das principais perguntas que eu me faço enquanto educadora, né? Afinal, a gente quer diminuir esse espaço entre o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente fala. Por quê, né? Por que que as pessoas, na teoria, dizem que se importam e, na prática, a gente não age de acordo? E aí eu trago aqui algumas hipóteses, algumas perspectivas que para mim fazem sentido, mas eu convido também vocês que estão me ouvindo a refletirem sobre isso. Por que será que, e aí no contexto da escola, né, se você fizesse uma pesquisa com os estudantes, será que todo mundo falaria que se importa? E será que todo mundo age? Então, eu acho que essa reflexão é fundamental para a gente traçar estratégias para diminuir esse gap, ou mesmo para que as pessoas se importem mais. Então, trouxe aqui algumas das minhas hipóteses, né? A gente, enquanto ser humano, a gente está muito focado em problemas imediatos. E quando a gente fala sobre emergência climática, a gente sabe que ela acontece num período de tempo longo, né? A gente sente, agora a gente tem sentido um pouco mais, mas as consequências vão vindo lentamente, né? E a gente olha projeções, né, para 100, 200 anos, né? Então a gente tem uma dificuldade de lidar com esse desafio que parece estar muito longe. Tem também um ponto fundamental que é a gente cada vez mais desconectado da natureza, né? E eu gosto muito de entender que a gente só preserva, a gente só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem vínculo. E a gente, as crianças, a gente tem perdido cada vez mais essa conexão e esse senso de pertencimento. Acho que esse é uma dos fundamentos da gente não agir, né? Por exemplo, na preservação, na conservação da biodiversidade. Existe também um ponto que várias pessoas me falam que às vezes é mais difícil, é mais complicado, a gente está numa zona de conforto em termos de hábito, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe fazer, isso também é algo que, de repente, impede as pessoas de agir. Existe uma falta de conhecimento e informações acessíveis, né? Então, a gente sabe, e esse curso é maravilhoso por causa disso, mas a gente sabe que é um assunto complexo de compreender. Então, tem muitas pessoas que não entendem, né? E que existe realmente uma dificuldade de compreender esse assunto, né? Causas, consequências e soluções. Muitos dos grupos também ainda não sofrem diretamente as consequências, e aí aqui eu coloco, é importante ressaltar que muitos já sofrem diretamente, mas muitas pessoas que não percebem as consequências têm mais dificuldade de agir em relação a isso. Existe também um negacionismo científico, climático, né, que também impede talvez as pessoas de agirem de acordo. Muita gente
não acredita, não, enfim, não está muito conectado com a gravidade desse assunto. E aí a gente pode colocar também políticas públicas, né, a conexão e a relação entre diferentes atores. Acho que essa lista pode ser maior do que ela é, mas ela é fundamental, como eu disse, para a gente pensar em estratégias, né, para a gente, enquanto escola, enquanto instituição, enquanto educadores, a gente pensar em diminuir esse gap e que as pessoas se importem e ajam mais em relação a isso. Não vou entrar especificamente em cada um desses pontos, né? O nosso tempo é curto, mas, por exemplo, se a gente reconhece que a desconexão com a natureza, desconexão da natureza é um ponto fundamental, como que a gente pode aproximar as crianças da natureza na escola? Ou, por exemplo, o conhecimento, a informação ainda não está acessível, como que eu posso decodificar, fazer uma aula diferente, fazer uma campanha de comunicação para que as pessoas entendam um pouco mais esse desafio, né? Então, olhar para essas reflexões são fundamentais para a gente poder pensar nas estratégias educativas e de mobilização sobre isso. E aí, entrando agora um pouco mais especificamente na escola, que é o ambiente que eu atuo, e que desde o do começo do movimento ambiental, e hoje muito próximo dos debates, das políticas climáticas, a escola e a educação sempre vieram ou sempre foram postas como aliadas e fundamentais nesse processo de enfrentamento e de soluções. Então, a gente pode colocar desde Acordo de Paris, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a educação e a escola aparecem como aliados fundamentais. E aí, como que isso acontece, né? Como que isso tangibiliza no espaço da escola? Aqui eu dei um passinho para trás e queria trazer para vocês como que a gente, por muito tempo, no nosso trabalho, olhou para o que é essa escola sustentável para depois conectar com educação climática. Então, a gente entende que a sustentabilidade, ela não se limita apenas à dimensão ambiental, e na educação climática isso também é fundamental, né? Não é um assunto meramente ecológico e climático e ambiental, mas as pessoas e o social estão totalmente relacionados, né? E são muitas vezes o centro do debate das propostas de solução. Então, a gente tem um olhar sobre a escola sustentável, né, que conecta e que precisa olhar para o espaço físico, então a gente, e esse modelo baseado em várias referências, que depois eu posso colocar o link aqui para vocês, mas a gente entende que ela precisa ter um espaço coerente com aquilo que é ensinado, né, um espaço que educa, ela tem que olhar para o currículo, né, então todas as vivências e experiências que estudantes têm naquela escola precisam se conectar, né, com a sustentabilidade, então um currículo que transforma, é uma escola que precisa olhar para a gestão, e aí a gestão não cargos, né, mas a forma de organização daquele espaço, as pessoas ali dentro, e a relação dessa escola e desse território com o mundo, né, então a escola no mundo e o mundo na escola, tudo isso baseado e pautado nos valores da sustentabilidade. E, né, recentemente, tanto com o início do movimento Escolas pelo Clima e com esse assunto estando cada vez mais presente na academia e nas escolas, eu trouxe aqui não é nova, né, mas uma proposta revisada dessa que eu mostrei anteriormente, pelo professor Dr. Edson Grandizoli, que é meu sócio e parceiro na Reconecta Escolas pelo Clima. Ele também se baseou em outras referências que eu vou compartilhar com vocês, mas essa revisão dessa escola sustentável com a educação climática, né, que é uma educação que visa, e aí se vocês olharem na tela, né, do lado direito,
vocês veem que essas ações, elas ainda estão olhando para o espaço, para a gestão, para o currículo, para o engajamento, né, para as pessoas e para a relação da escola com o mundo, e a gente vê no centro o desenvolvimento, né, então essas ações, essas estratégias pedagógicas para o desenvolvimento das competências, do que a gente chama de competências climáticas. Então, não só conhecimento, né, em relação à emergência climática, causas, consequências e soluções, mas também as habilidades necessárias, atitudes necessárias para a gente ter estudantes, educadores, de fato, corresponsáveis por pelo enfrentamento desse grande desafio que a gente vive. E aí, conectando essas ações, existe essa proposta do professor Edson de 3 temáticas ligadas a 3 eixos. Então, a informação científica, adaptação e mitigação, e conectado, né, o que é informação científica, é a gente pensar sobre o clima, no clima e para o clima. E eu vou explicar essa tabelinha com detalhes, não, com exemplos um pouquinho mais para frente, que acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas essa é uma visão interessante do que é a educação climática, especificamente na escola. E aí, queria conectar tanto as primeiras reflexões com essa proposta da educação climática, que a gente tem usado no Escolas pelo Clima, né, e trazer também algumas possibilidades e algumas perspectivas de como que a gente pode começar, que caminhos que a gente pode seguir dentro da escola, e trazendo exemplos para ficar um pouco mais claro para vocês o que são essas ações climáticas e esses eixos de trabalho. E aqui eu queria começar com um ponto, na minha visão, fundamental, é que, antes de mais nada, eu acredito que nós, enquanto educadores e conectando com nossos estudantes, a gente precisa voltar a ter a capacidade de criar, de imaginar e de acreditar que esse mundo melhor que a gente deseja, ele é possível, né? E que existem soluções e que existe caminho possível para o enfrentamento da emergência climática. Isso parece básico, né? A gente não consegue traçar esse percurso se a gente não acredita, mas é um ponto fundamental. E eu trago isso como ponto fundamental, principalmente por começar a observar e a estudar um pouco sobre o que as crianças e os jovens de hoje têm pensado e têm sentido sobre o futuro, né? Sobre possibilidades desse futuro melhor, né? Tem um termo que tem começado a aparecer cada vez mais, que é a ansiedade climática ou eco-ansiedade, e que a gente vê que muitas crianças e jovens têm medo do futuro, se sentem culpadas, com raiva, tristeza, angústia. Então, a gente partir de uma perspectiva de soluções possíveis é fundamental para a gente começar a trilhar esse caminho, né? Então, a gente poder esperançar, né, do verbo esperançar, juntos, coloco aqui como ponto 1, talvez seria o ponto 0, para a gente se conectar com essas crianças, esses jovens, e caminhar juntos para esse futuro melhor e possível. E aí, o segundo ponto fundamental é a gente se conectar e se organizar em grupo. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Escolas pelo Clima, que é um movimento que justamente busca essa conexão e esse diálogo entre educadores e entre escolas. Afinal, a solução de um desafio complexo e global, de forma alguma, vai ser individual. Então, a gente precisa, seja na sala de aula, seja num comitê, num grupo, entre escolas, entre jovens, um grupo de professores, a gente precisa muito se conectar, se fortalecer, se inspirar, estar em grupos, estar em grupo diminui obstáculos muitas vezes, então também é um ponto fundamental para a gente poder trabalhar com educação climática na escola.
E aí tem várias possibilidades, né? Desde comitê, grupos, redes, aí acho que são vários os caminhos possíveis. Também é fundamental, né, eu falei sobre a gente precisar, né, por ser um desafio e um assunto complexo, a gente precisa se debruçar em estudar, aprender, ensinar, e aí a gente precisa fomentar a ciência na escola, ciência cidadã, a consumir e produzir ciência, a pensar como que a gente está dialogando sobre esses assuntos, e aí, de novo, pode ser uma perspectiva coletiva, mas também individual. Então, é muito importante que a gente entenda o real desafio que a gente está vivendo, né? Quais são, de fato, as causas desse desafio, como que isso acontece no Brasil, e essa sequência de aulas que vocês estão tendo são uma excelente oportunidade para a gente, de fato, se aprofundar nesses assuntos e poder trazer isso para a escola, para os estudantes, de uma forma acessível e possível, porque é fundamental a gente olhar para isso. E aí, o quarto ponto é a gente poder também se inspirar e se conectar com o que já está acontecendo. Tem muitos movimentos, muita coisa incrível acontecendo, rolando, e que muitas vezes a gente não precisa partir do zero, né? A gente pode se juntar, a gente pode aprender, e principalmente a gente pode continuar se motivando e se inspirando com tantos grupos, tantos jovens, tantos educadores, coletivos, iniciativas. De fato, quando a gente vê, olha por esse ângulo, a gente vê que tem muita coisa legal acontecendo. Isso, inclusive, nos traz um pouco mais desse esperançar. E aí eu trouxe especificamente essa foto, acho que só para relembrar de que é importante, e aqui eu coloco um exemplo de um movimento que luta por justiça climática, né? É importante a gente reconhecer que a emergência climática ela não é democrática, e a gente precisa ter essa lente do trabalho com justiça climática na escola. Não vou me aprofundar nisso, que é um assunto complexo, denso e com muitas possibilidades, mas trouxe essa foto especialmente para pontuar isso. E aí, por fim, mas não menos importante, e esses números não são necessariamente nessa ordem, a gente precisa de ação, a gente precisa agir. E aí eu trago de novo aquele quadro, e eu já falei um pouquinho sobre a importância da gente olhar nesse eixo sobre o clima, né? Então, a gente entender, ensinar, produzir ciência, e esse estudo sobre a ciência do clima como ponto fundamental. E aí, para falar um pouquinho sobre adaptação e mitigação, vou trazer alguns exemplos. Então, a adaptação é a gente olhar para soluções e para possibilidades e para propostas, ações, para a gente lidar com as consequências que já estão acontecendo, então, com os impactos do clima, né, presente. Então, o que a gente faz, como que a gente lida com isso, e a mitigação são ações para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, talvez vocês tenham já tido aula sobre isso, mas só para trazer, e aí eu vou exemplificar algumas ações climáticas que dialogam com esse quadro. Aqui é importante frisar, eu já estou caminhando aqui para o fim, que esses são exemplos que servem como inspiração, porque cada escola é uma escola, cada território é um território, cada faixa etária é uma faixa etária. Então, a gente precisa muito, primeiro, mapear o que a gente já tem na escola. Muitas vezes a gente tem ações que a gente só não conectou com a emergência climática, que a gente pode fazer essa ponte e potencializar esse trabalho. A gente precisa muito entender onde que a gente está, né, quem são os estudantes, quem é a nossa comunidade, para poder pensar nessas ações climáticas. Mas eu quis trazer aqui um apanhado de ideias e de possibilidades de alguns projetos que a gente tem visto nas escolas e no Escolas pelo Clima. Então, olhando, por exemplo, para um país que tem como uma das grandes fontes de emissão de efeito estufa a agricultura,
a gente trazer o trabalho com a horta agroecológica na escola é fundamental, tanto por uma questão da conexão, da reconexão das crianças e dos jovens e dos adultos com a natureza, mas também para a gente aprender e para a gente, de fato, produzir a nossa comida, né, reduzir distâncias de consumo, produzir a comida de forma, né, ou com bases ecológicas. E aí, também muito próximo da horta, a gente pode olhar para projetos de alimentação. Então, também um dos grandes emissores de gás de efeito estufa no nosso país é a pecuária, né, junto com a agricultura, a agropecuária tem uma grande contribuição. Então, a gente pensar em ações como, por exemplo, Segunda Sem Carne, ou Um Dia Sem Carne, ou conectar a compra dos alimentos da escola com pequenos produtores, com produtores locais, pode ser uma ação climática de grande relevância, além da alimentação saudável, a relação com a comida, a relação com a comunidade, com os atores que estão ali no nosso território. Tem muitos projetos que a gente tem visto também, que eu coloquei aqui como regeneração, né? Então, olhar para o desafio do desmatamento e pensar em propostas ou soluções para recuperar áreas degradadas, seja com agroflorestas. Aqui tem algumas fotos de projetos que doam mudas, né, produzem mudas na escola e doam mudas, por exemplo, para esses projetos de recuperação de florestas, por exemplo. Um outro assunto muito presente, né, na escola, que são os resíduos sólidos, e que a gente pode trazer muitos impactos positivos desse tipo de trabalho, tanto em termos sociais, geração de renda, redução de uso de recursos, mas também está relacionado com a emergência climática, quando a gente pensa que esse material que vai deixar de ir para um aterro sanitário, deixar de emitir metano no aterramento, ou mesmo a queima de combustíveis fósseis no transporte desse material. Então, a gente pensar em soluções para uma boa gestão de resíduos sólidos também pode ser um tema, um eixo muito interessante. Então, aqui tem um exemplo de coleta seletiva, uma escola que tem uma fábrica de papel, de reciclagem de papel dentro da escola, conectando, por exemplo, com empreendedorismo social, coleta de eletrônicos, ou então compostagem, que também, além de se relacionar com essa questão dos resíduos, né, e da redução de emissão de gás de efeito estufa, também conecta com a horta, com a regeneração. Então, esses assuntos estão todos muito conectados. A gente pode olhar também para projetos de transporte, mobilidade, tanto de caronas, como bicicletários, ou a gente fomentar o uso desses transportes alternativos, ou então energia limpa e renovável, né? Não tem como a gente não falar de energia quando a gente fala de emergência climática, não tanto no Brasil, mas é importante olhar para isso também. Então, coloquei projetos aqui do mesmo tema, e um deles, então, por exemplo, esses da esquerda, tem um projeto de energia solar, que teve um cunho um pouco mais pedagógico, então os alunos estudaram o que era essa energia solar, mas escolas que fazem, de fato, projetos para implementar placas solares, ou, por exemplo, biodigestores, né? A foto mais da direita mostra uma experiência, algo mais pedagógico, e a outra um sistema mesmo para usar, um sistema com uma escala um pouco maior na escola. E para além dessas ações climáticas que olhem para tecnologias, ações e soluções, é essencial a gente pensar em mobilização e comunicação, né? Então, como que a gente envolve, a gente comunica, a gente integra toda a comunidade, né, educadores, estudantes, famílias, para a gente pensar nessa mobilização pelo enfrentamento da emergência climática, pelo clima, né? Isso perpassa por todos os outros exemplos que eu coloquei. E aí, para finalizar, essa é uma frase que eu escuto bastante, e que eu até já disse bastante, que a gente precisa hoje de pessoas conscientes, né, para poder solucionar esse desafio.
Mas eu queria ir além disso, não discordando dessa frase, mas complementando. A minha visão é de que hoje a gente precisa, mais do que isso, a gente precisa de pessoas corresponsáveis. Então, aquela pessoa que se importa, que se sente pertencente, que se sente potente e responsável por esse desafio, assim como eu, que estou aqui conversando com vocês, e assim como vocês que estão me ouvindo. Então, essa acho que é a minha mensagem final, e eu queria muito agradecer por vocês terem me ouvido até aqui, e me colocar também à disposição para a gente, enfim, para eu tirar alguma dúvida, se vocês tiverem, para contar um pouco mais sobre algum projeto, que vocês quiserem, para além do que eu falei aqui. Deixo também o meu e-mail, meu contato, e também os canais de comunicação com a Reconecta e com Escolas pelo Clima, que sirva mesmo de um pontapé para a gente poder se conectar, para a gente se apoiar, se inspirar, porque é um caminho que, na minha visão de educadora, é um caminho essencial para a gente seguir, e acredito que cada vez mais com novos e novas aliados e aliadas nesse processo. Então, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado.